Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal TV Diário na Web, aonde as notícias não param de chegar. Olha, o presidente Lula foi pego com a boca na botija, isso mesmo. E eu fiquei pensando aqui, se fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro, fosse pego com a boca na botija, falando em segredo, marcando reunião de madrugada, com o banqueiro Daniel Volcaro, se fosse, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, seria motivo para o Fantástico ficar pelo menos 40 minutos falando sobre isso. Mas como foi o presidente Lula, e o presidente Lula é o queridinho da Rede Globo, então, meus amigos, não esperem que nada disso aconteça. Mas eu tenho um vídeo bombástico e eu trouxe, quero mostrar para vocês aqui no canal, que fala exatamente sobre a reunião secreta entre Lula e Daniel Volcaro e qual foi o papo que rolou durante essa reunião. Eu vou trazer tudo isso aqui no canal. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no canal e deixar também a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Vamos ver essa matéria excelente feita aí pelo deputado federal Gustavo Gayer. Vamos ver. Para tudo que você está fazendo nesse momento, assiste esse vídeo até o final e eu te garanto que você vai querer compartilhar. Nós vamos acabar com a narrativa do governo e da imprensa de uma vez por todas. Nos últimos dias estão tentando levantar uma narrativa onde havia supostamente uma proximidade entre Flávio Bolsonaro e o Volcaro, sendo que, agora todo mundo já sabe, foi uma cortina de fumaça onde os filhos do Bolsonaro estavam arrecadando fundos para produzir o filme do pai, contando a história do Bolsonaro e como ele foi perseguido aqui no Brasil, inclusive pelo STF. Aí veio à tona, neste momento, acabei de ler um artigo falando sobre o encontro do Volcaro com o Lula fora da agenda. Isso aí saiu já tem vários meses e o povo meio que esqueceu. Mas o que foi conversado numa reunião de Volcaro com o Lula e o que seria o próximo presidente do BC, que ninguém estava sabendo? É mais uma dessas perguntas que a gente faz que a gente não tinha resposta, como por exemplo, o que foi que o Moraes ficou de bloquear para o Volcaro, que é mais uma pergunta que a gente vai precisar da resposta. Então vamos lá. Você se lembra quando saiu essa matéria aqui, ó? Lula esteve com o Volcaro em encontro fora da agenda. Isso aqui quer dizer encontro secreto, tá? Em dezembro de 2024. A reunião teria sido articulada por Guido Mantega, que recebia dinheiro do Banco Master, e ex-ministro da Fazenda da Dilma Rousseff. E aí ficou aquela pergunta, o que foi que eles conversaram? Lembro agora que depois saiu as conversas do Volcaro, e ele disse que o encontro com o Lula fora da agenda foi ótimo. Peraí, se foi ótimo, então quer dizer que o que ele pediu para o Lula, ele conseguiu. Se foi ótimo, é porque ele teve ali alguma espécie de benefício, algum proveito, algo bom aconteceu para ele. Tudo bem. Ficamos com essa pergunta. O que é que foi conversado que foi ótimo para o Volcaro em dezembro de 2024 e uma reunião fora da agenda? Reunião fora da agenda, reunião secreta. Bom, o Poder 360 acaba de publicar. Tá aqui, ó. Lula aconselhou o Volcaro a não vender o Banco Master ao BTG. Eu quero que vocês entendam a gravidade disso daqui. Lula agiu como se fosse uma espécie de sócio do banco. Porque quem toma as decisões de venda ou não venda são os sócios. Aqui o Lula está agindo como se fosse um sócio, um dono do banco. E ele fala para o Volcaro não vender o Banco Master para o BTG. Em 4 de dezembro de 2024, o presidente recebeu então o dono do Banco Master no Planalto e disse que a operação não deveria ser feita, logo o Banco Central teria um novo presidente. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi poucos dias antes da saída do presidente do Banco Central, que era o escolhido por Bolsonaro, e daí entraria o Galípolo, que é o amiguinho do Lula, para ser o presidente do Banco Central. Lula virou e falou o seguinte, não vende não. Fica mais um pouquinho aí, que eu vou botar o meu presidente do Banco Central e ele vai te ajudar. É por isso que a tal conversa foi ótima. Vamos ler a matéria? O presidente Lula aconselhou Daniel Volcaro a não vender o Banco Master por um valor simbólico à BTG Pactual, de André Esteves. O conselho foi dado pessoalmente por Lula a Volcaro em uma reunião no Palácio do Planalto do 4 de dezembro de 2024.
Nessa época, o Banco Master já estava em dificuldades. O jornalista Fábio Seripião e Natália Portinari, do UOL, publicaram neste domingo 17 mais informações sobre como era o plano inicial cogitado por Vorcaro, com base em documento obtido pela Polícia Federal e ainda não compartilhado com o Supremo Tribunal Federal, onde o caso da Operação Compliance Zers é relatado pelo ministro André Mendonça. Segundo o UOL, há uma mensagem de Vorcaro de 10 de abril de 2025 em que ele envia uma proposta de como seria a operação de venda ao BTG. Nesse plano foi noticiado em parte no Drive e em edição de 27 de janeiro de 2026. O Drive informou que Vorcaro já havia contado a Lula sobre essa possibilidade de venda do BTG na reunião realizada no Planalto, em dezembro de 2024. A reunião do Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho ao presidente da República. Aí ele disse: o BTG de André Esteves quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária do Brasil, presidente. Lula ouviu e respondeu usando alguns palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse aqui era um indicado por Bolsonaro, tá? Cujo mandato terminaria em alguns dias. Houve críticas também direcionadas a André Esteves, CEO do BTG Pactual. E o principal conselho do presidente da República, Vorcaro, foi para que seguisse com o Banco Master, sem aceitar proposta de Esteves, André Esteves do BTG. Na reunião estava presente Gabriel Galípolo, que em janeiro de 2025 passou a comandar a autoridade monetária. Então, no finalzinho de 2024, o Vorcaro vai lá e fala: olha, estão querendo comprar meu banco, não quero confusão, será que eu devo vender? O Lula fala: não vende não, pera aí, olha a gravidade disso aqui, tá? Não vende não, espera mais um pouquinho que o meu indicado para o Banco Central vai entrar e ele vai cuidar de você, vai ficar tudo tranquilo, nós vamos te proteger. Vorcaro entendeu a presença de Galípolo na reunião e as críticas de Lula ao Roberto Campos Neto como um incentivo para seguir com o Banco Master. Há uma estatística relevante sobre os contatos de representantes do Master com o Banco Central. Foram realizadas 65 reuniões presenciais desde 2019, entre Master e Banco Central. Só que 24 foram encontros na gestão de 6 anos de Roberto Campos Neto, 24, e 41 já durante o Gabriel Galípolo. Então, peraí. Durante 6 anos do Campos Neto, teve 24 encontros. Durante 2 anos do Galípolo, não, mentira, durante 11 meses do Galípolo, do Lula, foram 41 encontros, gente. Era um encontro por semana. Uma vez por semana, Vorcaro estava junto com o Gabriel Galípolo, indicado do Lula, que o Lula tinha acabado de falar na reunião de dezembro. Fica tranquilo, não vende não, meu indicado vai te ajudar. Aí, eles tentam, cara, isso é uma bomba. E aí eles tentam jogar para o povo brasileiro que os filhos do Bolsonaro terem pedido fazer uma arrecadação de fundos para o filme do Bolsonaro é gravíssimo. Agora, o Lula, em reunião secreta, junto com o cara que seria o próximo presidente do Banco Central, falando para o Vorcaro: não vende seu banco não, fique aí que nós estamos do seu lado, nós vamos te proteger. E aí depois disso o cara vai uma vez por semana no Banco Central com o Gabriel Galípolo. Gente, pelo amor de Deus, eu te falei que você tinha que assistir esse vídeo até o final, que você ia querer compartilhar. Agora a gente tem que esparramar essa informação para o Brasil inteiro. Lula protegeu o Banco Master. Lula agiu como um sócio, disse para o Vorcaro não vender e ainda ofereceu ajuda com o presidente do Banco Central, o qual recebeu uma vez por semana, durante 11 meses de 2025, o Vorcaro. Tem como ficar pior que isso? Sinceramente, eu te pergunto, o presidente da República usando a sua autoridade para proteger o mafioso e colocando o presidente do Banco Central para executar essa proteção? Pelo amor de Deus, gente. Só pode ser brincadeira um negócio desse. Tem que esparramar esse vídeo pro Brasil inteiro. Muito bem, pessoal. Você viu aí o deputado federal Gustavo Gayer, que falou e falou muito, né? E falou bonito, tá bom? Falou bonito demais. Olha só, na sequência vou trazer para você, pessoal, uma matéria que fala sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá bom? O deputado federal, né? Aliás, ex-deputado, porque teve um mandato cassado, né? E aí o Eduardo Bolsonaro, que agora reside lá nos Estados Unidos e teve o nome dele ligado
ao filme, né, do Jair Bolsonaro e ao dinheiro aí que foi coletado pelo pessoal, né, embora seja dinheiro da iniciativa privada, mas como a esquerda e o pessoal, o jornalismo em geral, a imprensa, né, gosta de vender notícia, então eles inventam muita coisa, muita conversa em cima de coisa que a gente sabe que no fundo não é verdade, por se tratar de capital privado, não é dinheiro público, é capital privado, tá bom? Mas vamos ao que interessa, tá? Para desmontar as narrativas da esquerda, vamos ver o que foi que disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. Informações do site Poder 360. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL São Paulo, publicou neste domingo, dia 17 de maio, em sua conta no X, um vídeo em que se nega uma possível conexão financeira e patrimonial entre ele, seu advogado e um fundo de investimento que comprou um imóvel nos Estados Unidos. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o fundo privado norte-americano Mercury Legacy Trust comprou uma casa em Arlington por cerca de 3 milhões e 800 mil reais. Essa casa teria sido adquirida no Texas, mesmo estado no qual o ex-deputado mora. Segundo Bergamo, o fundo seria vinculado a Paulo Calixto, advogado de Eduardo. Calixto também é administrador da Heaven Gate, que recebeu parte dos 61 milhões de reais pagos pelo fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, para bancar o filme bibliográfico de Jair Bolsonaro do PL, o filme Dark Horse. No vídeo, Eduardo afirma que os acontecimentos não estão relacionados. Abre aspas. O fundo é um, a trust é outra. Estão tentando forçar a barra. Aí dizem, numa casa no mesmo estado onde mora Eduardo Bolsonaro. Agora, sou responsável por toda a movimentação imobiliária no Texas? É isso mesmo? Não tem o mínimo de indício de desvio, ou de irregularidade, ou de crime, ou de qualquer coisa. Fecha aspas, garantiu Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado ainda diz que a tentativa de relacionar as transações é uma desculpa para, abre aspas, aproveitar e assassinar a reputação de Flávio a conta-gotas, fecha aspas. Ao publicar o vídeo, ele escreveu, abre aspas, pronto, agora eu sou o cara do imobiliário do Texas por causa disso, fecha aspas. Ainda segundo o site Poder 360, agora a Polícia Federal investiga uma possível relação entre o destino dos recursos repassados ao Heaven Gate por Vorcaro. A suspeita é de que parte do dinheiro tenha sido utilizada, a pedido do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro do PL, para comprar a moradia de Eduardo e subsidiar sua atuação contra o STF, o Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos. Após a repercussão da notícia de que o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Master, financiou a produção, Eduardo negou que houve oferta de qualquer contrapartida a ele, em razão do dinheiro repassado para o longa-metragem. Abre aspas. A gente só tinha a oferecer a ele exposição para ele ser perseguido. Qual era a contrapartida do Vorcaro? Fecha aspas, questionou Eduardo durante a entrevista ao blogueiro Paulo Figueiredo. Eduardo negou ainda que tenha tido qualquer contato ou relação com Vorcaro e que não recebeu dinheiro dele ou de qualquer fundo ligado ao banqueiro. Abre aspas. Se houver conversas minhas com Vorcaro, parem de me seguir. Fecha aspas, disse ele aos apoiadores. E ele seguiu. Abre aspas. Não há qualquer possibilidade. Não participei de nenhum encontro com ele, nem no contexto do filme. Fecha aspas, declarou Eduardo Bolsonaro. Segundo Eduardo, o contrato com Vorcaro restringiu-se ao filme, depois das suspeitas de que parte do dinheiro do controlador do Master teria sido utilizado para sustentar lençolo norte-americano. Eduardo diz que se mantém com renda passiva. Ele e a família se mudaram para os Estados Unidos em fevereiro do ano passado. O ex-deputado citou como exemplo o dinheiro que ele usa para se manter, os 2 milhões de uma campanha via Pix feita pelo pai, Jair Bolsonaro. Informações do portal Hora Brasília. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, elevou a pressão sobre a Polícia Federal após sucessivos vazamentos de informações sigilosas das investigações envolvendo o Banco Master. Nos bastidores do STF, o principal foco de preocupação do ministro passou a ser a divulgação seletiva de áudios, mensagens e documentos reservados ligados aos inquéritos conduzidos pela PF. Segundo interlocutores ligados à investigação, Mendonça avalia que os vazamentos estão comprometendo diligências em andamento, antecipando estratégias policiais e expondo investigados antes da conclusão formal das apurações.
Durante reunião realizada na última sexta-feira com investigadores da Polícia Federal, o ministro cobrou rigor absoluto no controle das informações internas e demonstrou preocupação com a possibilidade de que vazamentos estejam partindo de setores da própria corporação. A atenção aumentou após a divulgação de áudios atribuídos ao senador Flávio Bolsonaro em conversas com Daniel Vorcaro sobre repasses milionários para o filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A exposição do material ampliou a crise política em torno da investigação e colocou ainda mais pressão sobre a condução do inquérito. Nos bastidores do STF, investigadores passaram a tratar com preocupação a hipótese de que informações protegidas por sigilo estejam sendo repassadas diretamente por integrantes da Polícia Federal, o que teria levado Mendonça a endurecer a cobrança por controle interno e preservação das diligências. A reunião também ocorreu um dia após a prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, em Belo Horizonte, e serviu para alinhar os próximos passos das operações relacionadas ao Banco Master e a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Mendonça assumiu a relatoria do caso após o ministro Dias Toffoli declarar suspeição em razão de menções ao seu nome encontradas em mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro. Muito bem, pessoal, como eu disse para vocês, o Eduardo Bolsonaro colocou aí a cara, né? Não tem medo. O Flávio Bolsonaro também, depois que vazou aí o vídeo dele com o Daniel Vorcaro, ele vem da rede social, diferente do Lula, que não teve coragem, né? E aí os ministros do Lula, o Lewandowski, aquele pessoal, muito menos o Alexandre de Moraes, não dão as explicações que a população gostaria de dar. Mas o Flávio Bolsonaro, ele veio a público, inclusive ele deu uma entrevista para a Rede Globo de televisão e fez o pessoal da Rede Globo passar vergonha quando ele disse que a Rede Globo tinha captado junto ao Daniel Vorcaro 160 milhões para alavancar o programa do Luciano Huck, tá? Olha aí, isso aí é muito verdade e o pessoal da Rede Globo, olha, abaixaram a bola, tá? E o Flávio Bolsonaro ainda na ocasião disse se tratar de um financiamento com capital privado, não era um capital público, era um contrato feito aí entre a produção do filme junto ao Banco Master, coisa que depois de um tempo o banco deixou de cumprir aí com as suas obrigações, por isso o motivo da cobrança feita pelo Flávio Bolsonaro ao Daniel Vorcaro, era apenas isso, tá? Da mesma forma, aí, o deputado federal Eduardo Bolsonaro veio a público e falou, né, que isso que o pessoal da Rede Globo está inventando é mais uma narrativa apenas para manchar o nome aí do irmão dele, que é o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. E a gente sabe que a Rede Globo é especialista em fazer isso, a mando do Lula, é claro, porque lá na época do Jair Bolsonaro, a Rede Globo, com todo o seu aparato, né, eles diziam que o Jair Bolsonaro teria mandado matar a Marielle Franco. Não foi uma vez nem duas a narrativa da Rede Globo e do PT. Inclusive, se o Bolsonaro deve estar processando aí o pessoal do PT e a Rede Globo até hoje por conta das falsas acusações feitas por eles. Então sabemos que a Rede Globo é especialista em levantar calúnias, em levantar possibilidades, em arrolar o nome de pessoas. Há coisas que, na verdade, depois acabam sendo provadas que eram mentira, né? Não à toa aí uma parte da população brasileira não quer mais assistir à Rede Globo de televisão. Eu digo por mim, que faz aí mais de 10 anos que eu abandonei mesmo de ver Rede Globo, não assisto nada vindo da Rede Globo. Graças a Deus eu me libertei da Rede Globo. Isso é um câncer que realmente, olha, acaba com as famílias, tem um viés político aí muito ideológico, muito feio, tá? Viés ideológico da Rede Globo, não traz nada de bom, né? E as informações são sempre enviesadas, né? Eu consegui detectar isso, caí fora, minha família, ninguém gosta da Rede Globo, aqui em casa ninguém coloca a televisão na Rede Globo, e é uma bênção, tá? A sua vida vai mudar e mudar muito a partir do momento em que você se desconectar da Rede Globo Televisão. Para mim, realmente foi uma maravilha o dia em que eu passei a não assistir mais Rede Globo de televisão, não entrou mais essa coisa profana dentro da minha casa, foi ótimo, foi uma maravilha e eu recomendo para você também. Enfim, cada um faz aquilo que quer, cada um assiste sua televisão onde quiser, mas a gente sabe que tudo no mundo
tem consequências, sim ou não? Então é isso aí, eu sou Ciro Moreira, sou um patriota raiz, esse é um canal de direita, e você, meu amigo que é patriota, é sempre muito bem-vindo aqui no canal, tá bom? Tô indo embora, deixo a todos um grande abraço, eu vou, mas eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Se inscreva aí no canal TV Diário na Web, para você receber sempre gratuitamente todos os nossos conteúdos. Tchau.